Nós hoje estamos aqui para apresentar um resumo sobre a revisão sistemática A Focus on Leucine in the Nutritional Regulation of Human Skeletal Muscle Metabolism in Aging, Exercise and Unloading States, ou seja, efetivamente o papel da leucina na regulação nutricional do metabolismo do músculo esquelético. Hum, Começando, obviamente, com uma introdução, o músculo esquelético, como sabemos, representa uma grande parte da massa corporal total em adultos saudáveis, entre 45% a 55%, e a manutenção do seu funcionamento normal é de extrema importância. Controla mecanismos de envelhecimento natural e de recuperação após doença, disfunção, inatividade e desuso. A massa corporal do músculo esquelético é regulada por um equilíbrio entre a síntese de proteínas e o breakdown destas mesmas. E há um aumento da síntese após as refeições e um aumento do breakdown após a absorção dos nutrientes. A resposta anabólica após a ingestão é controlada pela biodisponibilidade, pelo transporte e pelo uptake destes aminoácidos. E a resposta depende essencialmente da presença de aminoácidos essenciais, e sabe-se que a leucina é o aminoácido mais potente na estimulação destas vias de sinalização. Vamos então falar sobre a síntese das proteínas musculares e a sua relação com a ingestão de proteínas. Quando ingerimos proteínas, existe um aumento temporário na síntese de proteínas musculares. No entanto, esta é influenciada por vários fatores, nomeadamente a quantidade e a qualidade da própria proteína, a digestibilidade e as interações que tem esta ingestão com o exercício físico. Foi comprovado que existe um gap temporal de 45 minutos a 60 entre a ingestão proteica e a síntese de proteínas musculares devido à digestão e absorção das mesmas. Estas exibem também um fenómeno de taquifilaxia, sendo que o excesso de aminoácidos utilizado é direcionado para outros processos anabólicos. Foi também comprovado que a insulina tem efeitos anticatabólicos. Temos aqui dois gráficos muito importantes, sendo que no primeiro podemos observar que a síntese de proteínas musculares atinge o seu pico 1 hora e meia a 2 horas após a alimentação, retornando depois ao nível inicial. Podemos concluir então que a síntese de proteínas musculares aumenta temporariamente em resposta à ingestão proteica. Já o segundo gráfico, o gráfico B, mostra o que é o muscle fullness, ou seja, a capacidade máxima de um músculo produzir proteínas. E podemos comparar entre indivíduos que não realizam exercício físico e indivíduos que realizam exercícios de resistência. Sendo que nos indivíduos que realizam este tipo de exercícios, o muscle fullness acontece mais tardiamente, ou seja, existe uma maior percentagem de alteração na síntese de proteínas musculares. A leucina e o anabolismo muscular mostraram uma relação bastante próxima, porque além da leucina ser um substrato para proteínas recém-sintetizadas, ativa de forma independente o complexo mTORC1. Em primeiro lugar, vai ligar-se a SES-N2, que é um sensor intracelular, mas também ligar-se-á ao LRS, que é também um sensor de leucina intracelular que medeia a ativação induzida por aminoácidos. Esta ativação de mTORC1 vai produzir e ativar uma cascata de sinalização que no fim irá promover a ligação do mRNA ao complexo de iniciação 43S, iniciando assim a síntese das proteínas musculares. Em relação agora à quantidade de proteína e as recomendações diárias, as recomendações diárias são muitas vezes baseadas nos valores mínimos para a população adulta saudável e baseia-se no que já sabemos de 0,8 gramas por quilo de massa corporal. Alguns estudos têm encontrado que é recomendado um maior aporte proteico em adultos saudáveis, especialmente mais velhos, para manter as propriedades deste músculo esquelético saudável, entre 1 grama a 1,5 grama por quilo de massa corporal. Adicionalmente, há também um limiar entre a dose-resposta, ou seja, o intake proteico e MPS não seguem necessariamente, não são diretamente proporcionais. Há a partir de um nível de biodisponibilidade de aminoácidos em que o MPS já não aumenta. Em indivíduos novos saudáveis, este nível corresponde a 20 gramas de proteína intacta ou então 10 gramas de aminoácidos essenciais, e estes valores são duplicados para indivíduos envelhecidos, ou seja, 40 gramas de proteína intacta ou 20 gramas de aminoácidos essenciais. Sabe-se também que estes valores dependem do ciclo diário. A verdade é que muitas pessoas têm um intake proteico não muito equilibrado em termos de refeição, com
a maior parte do intake a vir de refeições mais tardias, como o jantar. E isto traduz num intake que impede que se alcance a síntese de proteína máxima consistentemente. E então, alguns estudos mostram que se deve lidar com este problema de uma forma focada na refeição e não no dia, para que sejam atingidos consistentemente níveis altos de MPS e para que todos os aminoácidos absorvidos sejam usados na síntese de proteínas. Vamos falar agora sobre a qualidade e as fontes de proteína que são utilizadas pelos indivíduos na síntese de proteínas musculares. Esta resposta à ingestão das proteínas varia, como disse anteriormente, da qualidade e da fonte proteica. Foi-me demonstrado que existe o maior teor de aminoácidos essenciais, particularmente de leucina, nas proteínas de origem animal. Existe também uma maior retenção de azoto em repouso na whey protein relativamente à proteína de soja. As concentrações plasmáticas de aminoácidos essenciais BCAA e leucina são superiores após a ingestão de whey protein comparativamente à proteína de soja. A síntese de proteínas musculares pode atingir níveis semelhantes em ambas as fontes proteicas, caso a proteína vegetal seja constituída por uma mistura, pelo que e vai existir um aumento da qualidade da proteína. Para além disso, as proteínas de origem vegetal têm menor palatabilidade e digestibilidade, dificultando então a mobilização dessas mesmas proteínas para a síntese das proteínas no músculo esquelético. No entanto, o teor de leucina que existe nas proteínas vegetais pode ser semelhante ou até superior relativamente às proteínas de origem animal. Temos 8,3% de leucina na batata, 13,5% no milho, comparativamente aos 11% na whey protein. E em relação ao envelhecimento e à resistência anabólica à nutrição, sabemos que a sarcopenia é uma condição progressiva e multifacetada e fatorial que ocorre devido a alterações musculares. E um dos mecanismos que contribui para o seu aparecimento é a resistência anabólica, ou seja, uma resistência ao aumento da síntese de proteínas e a resistência também à inibição do breakdown após o intake ou a infusão de aminoácidos em indivíduos mais envelhecidos. Em alguns indivíduos, o papel da resistência anabólica é tão grande que uma dose de aminoácidos essenciais 4 vezes superior ao normal continua a não ser suficiente para estimular a síntese de proteína máxima. Como em indivíduos mais envelhecidos, há uma maior saciedade depois de uma refeição, o próprio aumento da quantidade de proteína não é fácil de executar. Então deve-se tentar apostar mais no aumento da qualidade da proteína oferecida, ou seja, por exemplo, o uso de suplementação de leucina ou proteínas já naturalmente enriquecidas em leucina, pode, quando aliado ao exercício, ser uma estratégia para aumentar a resposta anabólica e superar esta resistência. Em relação à suplementação a nível agudo, sabemos que em idosos permite aumentar o nível de síntese proteica, mas a principal maneira de aumentar esta síntese proteica continua a ser o exercício. E após a suplementação e exercício, após usar estes dois elementos aliados um ao outro, o MPS fica elevado durante mais tempo do que apenas após suplementação. E realça-se também que o MPS só fica particularmente aumentado nos locais estimulados, ou seja, se o exercício for unilateral, por exemplo, só num braço ou numa perna, é só aí que o MPS atinge estes níveis que estamos a falar. O MPS em geral aumenta, mas não aumenta tanto nas pernas que não são estimuladas, ou nos braços, ou nas zonas que não são estimuladas. A suplementação crónica de leucina pode ser favorável. O aumento da proporção de leucina, a presença de outros aminoácidos e também o exercício poderão promover um aumento crónico de MPS. E então, sugere-se a suplementação com leucina e o incentivo ao exercício físico em indivíduos que não consigam tolerar grandes quantidades de proteína, por doença, por indisponibilidade de comida, problemas digestivos, saciedade precoce, etc. E em indivíduos que não tenham estas condições, quando o intake proteico já é suficiente, a suplementação não será necessária se a pessoa continuar o exercício. Em indivíduos que não consigam fazer exercício, já vamos ver que se sugere a contração muscular e também a suplementação com leucina. Relativamente à ingestão de proteínas e o exercício físico, já sabemos que uma ingestão adequada de proteínas e aminoácidos essenciais vai promover um balanço proteico líquido positivo, com uma acumulação de proteína muscular após o exercício ao longo do tempo.
O exercício resistido aumenta a sensibilidade anabólica do músculo esquelético, melhorando a resposta da síntese de proteínas musculares devido ao aumento da disponibilidade de aminoácidos essenciais na dieta após o exercício. O aumento da ingestão proteica, contrariamente àquilo que se pensava antes, não é tão crucial quanto a qualidade quantidade e qualidade da proteína ingerida, porque se verificou que se consegue atingir taxas consideráveis de síntese de proteínas musculares até 24 e 48 horas após a ingestão proteica. A utilização de suplementos de proteína ou aminoácidos essenciais em doses menores, mas enriquecidos com leucina, pode ser benéfica para estimular o anabolismo muscular pós-exercício, especialmente para indivíduos que têm grande dificuldade em consumir grandes quantidades de proteína, e com estes indivíduos eu refiro-me, por exemplo, aos idosos. A suplementação de leucina no exercício resistido agudo demonstrou um outcome bastante positivo. Observamos que a suplementação de aminoácidos com o exercício resistido maximiza a síntese das proteínas musculares. Em quantidades menores de proteína, mas enriquecidas com leucina, as taxas de síntese de proteínas musculares são semelhantes a doses maiores dessa mesma proteína, no entanto, quando não são enriquecidas com leucina. A congestão deste aminoácido com doses subótimas de proteína aumenta ainda mais a síntese de proteínas musculares após o exercício resistido. Os horários das biópsias musculares e intervenção nutricional são cruciais para determinar as taxas de síntese de proteína muscular aguda, porque existe um pico numa a 2 horas e a queda acontece a partir das 2 até às 4 horas. A estimulação sustentada da síntese de proteínas musculares até 24 horas após exercício resistido e ingestão proteica pode ver-se o aumento da expressão de mRNA transportadores de aminoácidos. No entanto, não se verificou que a intervenção dietética altera necessariamente a expressão proteica e a localização dos transportadores, pelo que é uma área que necessita de maior estudo por parte dos investigadores. Já a suplementação de leucina no exercício resistido crónico não é tão linear como no exercício agudo. De facto, a suplementação de leucina pode ter benefícios funcionais, como aumento na força muscular, especialmente no exercício resistido de longo prazo, nomeadamente superior ou igual a 8 semanas. A qualidade da proteína está associada a maior ganhos de força muscular com exercício a longo prazo. No entanto, não demonstrou aumentar significativamente a hipertrofia muscular comparativamente a um placebo. Caso a ingestão proteica seja adequada, a suplementação com leucina pode não estimular ainda mais a síntese de proteínas musculares e, por fim, os resultados são bastante controversos na literatura. Em relação à suplementação, como estávamos a falar há bocado, em estados de inatividade física. Sabemos então que as situações de inatividade física levam ao aumento da resistência anabólica, à resistência à insulina e à aceleração da atrofia da massa musculoesquelética. Então, o peso dado na resistência anabólica, o menor intake proteico e a maior frequência de hospitalizações que podem ainda induzir sarcopenia aguda, faz com que as populações mais idosas estejam com maior risco de experienciar períodos de inatividade. Então, o consumo de proteínas de melhor qualidade poderá ajudar na manutenção da massa musculoesquelética, mas ainda é debatível se se deve usar estas proteínas densas em pessoas mais idosas, mais vulneráveis, com resistência anabólica a proteínas normais e exercício. Então, considera-se que a suplementação com leucina poderá ser uma alternativa a estas proteínas densas. Em períodos de inatividade física, o MPS diminui nas áreas inativas ou imobilizadas, como já tinha falado, devido à indução da resistência anabólica. E nota-se também uma diminuição da taxa de síntese fracional, ou seja, da taxa à qual as proteínas são incorporadas no músculo. Porém, a suplementação com os aminoácidos essenciais e principalmente com leucina, 3 vezes por dia, juntamente com refeições equilibradas, reduz a diminuição da taxa de síntese fracional em pacientes e acamados. Então, o seu papel na atenuação ainda é debatível, porque há estudos que mostram atenuações na redução e outros que também não mostram, mas poderá ser uma alternativa a considerar nestes doentes. A inatividade física também liga-se à diminuição da massa muscular e à diminuição da função da massa muscular. Não se consegue afirmar ainda que a suplementação com a leucina possa prevenir estas perdas de função e de massa, porque alguns dos estudos também indicam igualmente uma redução de taxa de perda, enquanto que outros não indicam nenhuma diferença. Porém, neste momento parece ser mais provável que a leucina favoreça
a redução da perda de massa esquelética, já que os estudos que não mostraram nenhuma diferença apresentavam diferentes fatores confundidores identificados por esta revisão, como por exemplo os grupos placebo consumirem mais proteína do que o grupo de controle. Por agora, parece que em adultos mais novos, se for necessária suplementação, esta deve basear-se nos aminoácidos essenciais em geral, para proteger ou reduzir os níveis de redução da massa e força muscular, e nos adultos com idade média ou avançada, a suplementação deve-se focar muito mais na leucina. Por último, a estimulação elétrica e a contração muscular durante períodos de inatividade física têm impactos marcados, pronunciados mesmo na melhoria da perda de massa muscular e no aparecimento da resistência anabólica. Por exemplo, a aplicação de estimulação elétrica durante 1 hora por dia durante 6 semanas em membros imobilizados permite que a síntese de proteínas fique constante, ao invés da normal redução de 23% no grupo sem estimulação elétrica. Ou seja, isto permite também manutenção da massa magra na zona da coxa e atenuação de marcadores de catabolismo. E pensa-se então que a atividade contrátil com a estimulação elétrica mantém a massa e a função muscular, e a suplementação proteica ou com leucina pode melhorar a resposta anabólica do músculo. Estes estudos, porém, foram conduzidos em indivíduos saudáveis e, como tal, é necessário investigar os efeitos das intervenções em doentes com níveis aumentados de inatividade. Concluindo, a proteína dietética é essencial para a manutenção do músculo esquelético e influencia a relação entre a síntese das proteínas e o seu breakdown ao longo do dia. Os aminoácidos essenciais, especialmente a leucina, desempenham um papel fundamental na resposta anabólica do músculo esquelético à proteína, com um período refratário que precede a seguinte estimulação devido ao fenómeno de muscle fullness que foi referido anteriormente. O envelhecimento e a inatividade física diminuem a sensibilidade do músculo esquelético aos estímulos anabólicos, resultando do início prematuro do muscle fullness. O exercício, por outro lado, prolonga essa resposta. A suplementação com proteína ou aminoácidos essenciais enriquecidos com leucina promove a síntese de proteínas musculares comparável à suplementação com doses maiores de proteína total. Maximizar o anabolismo muscular em idosos sugere o consumo de proteínas de quantidades maiores de proteína de alta qualidade por refeição e não por dia, ou enriquecida com leucina em dose baixa. Durante o exercício, a suplementação com 20 gramas de proteína ou proteínas e aminoácidos essenciais enriquecidos com leucina é recomendada. Em períodos de inatividade física, a contração muscular e o aumento do consumo de aminoácidos essenciais ou leucina são recomendados para preservar a mesma massa muscular.